Olá, para você que não me conhece, eu sou a Viviane Andrade e neste canal a gente fala sobre tudo, ou pelo menos quase tudo. E de novo, Pablo Marçal. Tá complicado, gente. É ele o tempo inteiro. Este homem está causando. E vocês provavelmente viram que as redes sociais de Pablo Marçal foram bloqueadas. E o motivo, não sei se todos vocês sabem, o motivo foi que um influenciador posta recibo de Pix pago por Marçal por corte de vídeos. Segundo a informação do UOL, que não é assim, uma página muito confiável, mas esta foi a acusação que a bonequinha da esquerda, Tabata do Amaral, usou para conseguir com que a justiça derrubasse isso mesmo, as redes sociais de Pablo Marçal. Tem uma certa dúvida do caráter dele em relação à política, pelo menos? Tenho, mas não estou de acordo com derrubar as redes sociais do homem. E aí o Paulo Figueiredo trouxe aqui uma parte do texto, né, o motivo que proibiu o Pablo Marçal de ter a rede social dele. Neste sentido, para coibir flagrante desequilíbrio na disputa eleitoral, né? Estas redes sociais vão ser suspensas e colocou todas as redes sociais aqui, e aí, se essas plataformas não cumprirem, vão ter que pagar 10 mil por dia, 10 mil diários, é isso, por dia, por isso que as redes sociais, menos o X, né, derrubou, se eu não me engano, porque também, né, o X não tem mais X no Brasil, né, não tem mais escritório, então, quiser derrubar a rede social do Pablo Marçal, tem que entrar um pedido lá nos Estados Unidos, e eu acho que isso não vai acontecer. Pelo menos, galera, eu não tenho certeza se derrubaram o X, exatamente, porque aqui pra mim funciona, tá? Mas se derrubaram, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber, mas que eu saiba não derrubou, tá? E aí, o que especialistas, pelo menos, estão falando sobre isso, né? Além de ser um absurdo, a decisão do TRE de São Paulo tem muito embasamento. Isso não sei o que estou falando, é essa Flávia, tá bom? Mas optar por derrubar os canais oficiais e não apenas os vídeos, oferecendo a remuneração, me parece exagerada para uma liminar. Quer dizer que, se ele pagou realmente para esse rapaz fazer os vídeos, eu digo, divulgar os vídeos, e pagando para ele, então que esses vídeos sejam derrubados, mas não os canais, e sim os vídeos que foram pagos para serem distribuídos, é isso que ela quer dizer, tá? A questão é que o precedente do TSE é esse desde quando Alexandre decidiu derrubar os perfis de candidatos e não somente os vídeos que falsamente acusam de fake news, né? É a nova regra, a novo padrão Brasil agora, né? Censura de Alexandre sendo adotada como regra, exatamente. Por outro lado, as acusações são bem graves e, segundo precedentes históricos da Justiça Eleitoral, aplicados para esquerda e direita. Mais ou menos, não é mesmo? O mesmo eleito, Pablo pode ter sua eleição cassada. Isso é o que estão se falando, né? Não sei, gente. Mas o juízo de valores só pode ser feito após a defesa do candidato. E aí, eu vou mostrar para vocês já já quem Pablo Marçal escolheu para ser o advogado dele, né? Mas antes, vamos ouvir aqui o que o Doutor Equilíbrio, eu gosto muito dele porque ele fala sobre questão de economia, né, como você pode investir o seu dinheiro e tudo mais, né? Mas aqui ele teve que falar de Pablo Marçal, mas não porque ele está a favor ou contra o Pablo Marçal, mas tem uma coisa muito importante, uma observação que ele fez que eu acho importante colocar aqui para a gente entender. Vamos lá. Meus doutores, Pablo Marçal teve sua rede social bloqueada. Mas por que mesmo que foi bloqueada? Será que a gente pode tirar algum ensinamento sobre gastos públicos, sobre finanças, nessa situação toda que está acontecendo aí? Aqui não é opinião sobre a pessoa do Pablo Marçal, aqui vai ser sobre dinheiro público. E tem algo muito interessante aqui, presta atenção. De acordo com a decisão que eu estava lendo ali, um dos motivos de Pablo Marçal ter a sua rede social bloqueada foi a justificativa que ele estava monetizando cortes. Pessoas ali estavam fazendo cortes dele e as pessoas iriam ganhar modificações, prêmios, dinheiro, para estar publicando aqueles cortes. E aí, como o Pablo Marçal tem poder econômico bem, isso poderia trazer um desequilíbrio ali na disputa eleitoral. As redes sociais dele foram suspensas, mas aquelas que têm algum tipo de monetização para esse fim. E aí isso quer dizer que o Pablo Marçal pode criar outras redes sociais, que foi exatamente o que ele fez. Creio te falar que essa nova que ele criou também foi bloqueada. Caiu
As duas, a antiga, que ele tinha 13 milhões, e esta nova que ele criou. Gente, pelo amor de Deus, essa tabela, ela é tão ignorante que em menos de 7 horas ele já tinha mais de 1,5 milhão de seguidores no novo perfil. No novo perfil. E aqui, ó, ele gravou depois, ainda tem muito mais. A Tabata fez, assim, deu um tiro no pé, né? Queria que todo mundo parasse de falar de Pablo Marçal, que não fosse divulgado, que parassem de divulgar os vídeos dele. Agora, não só as pessoas que estavam divulgando o Pablo Marçal estão divulgando, como outras pessoas que não queriam nem divulgar Pablo Marçal estão falando de Pablo Marçal, como o Doutor Equilíbrio, por exemplo. Nem falou de Pablo Marçal, nunca tinha falado de Pablo Marçal, falou de Pablo Marçal. Então, assim, cara, a menina estudou em Harvard, mas eu acho que não. A vontade de ser uma ditadorazinha, a necessidade de censurar alguém é muito mais forte do que os ensinamentos, talvez, que ela tenha ganhado. Até parecia ser uma menina inteligente, né? Estudou em Harvard, mas, né? Ele fez uma outra rede social e essa rede social já bateu mais de 1 milhão de seguidores aí em um dia, né? Eu aqui tô lutando para chegar a 500 mil, quase 2 anos, mas tudo bem, vamos lá. Tá, doutor, mas o que isso tem a ver com gastos públicos, já que você sempre fala do Estado em si e não de um personagem político? Bem, olha só que interessante. O fundo eleitoral aprovado para 2024, para essas campanhas municipais aqui, foi de 4,9 bilhões de reais, quase 5 bilhões de reais para o fundo eleitoral, para que você possa aí ver os candidatos a prefeito e vereador nas ruas, fazendo suas campanhas. 5 bilhões para esses caras fazerem isso, né? Pra gente ver a cara deles. É interessante esse negócio. E você sabe que o fundo eleitoral não é dinheiro criado, né? É imposto, viu, cabeça? E eu tava pesquisando aqui e vi que uma candidata recebeu lá mais de 10 milhões de reais de repasse que o partido Ele não falou a candidata, mas tenho certeza que é Tabata do Amaral. dela fez para ela ali. E o partido dela recebeu ali 420 milhões de reais do fundo eleitoral. E aí o partido foi lá e mandou 10 milhões para ela. Já o partido que o Pablo Marçal faz parte não recebeu nada. Por quê? Porque como o partido dele não cumpre alguns requisitos para ter o fundo eleitoral, eles não receberam o fundo eleitoral. Então, ou seja, o Pablo Marçal, mesmo que ele quisesse, ele não poderia mexer no dinheiro do fundo eleitoral porque o partido dele não recebeu. E ele já tinha deixado claro também que não iria usar o fundo eleitoral. Aí eu te pergunto, se uma candidata recebe 10 milhões do partido dela, que recebeu 420 milhões de fundo eleitoral, e o partido do Pablo Marçal não recebeu nenhum centavo, por isso ele não tem como usar o fundo eleitoral, será que isso não é desequilíbrio também? Será que não é desvantagem aí na corrida eleitoral? Fica aqui para a reflexão. Ah, doutor, mas é lei, tem que cumprir a lei. A lei fala que tem que cumprir aquele requisito mínimo para receber fundo eleitoral. Tá bem, é lei, né? Mas será que toda lei tem coerência? Será que a lei que permitiu que o fundo eleitoral fosse de quase 5 bilhões esse ano é justa? Diante de alguns congelamentos que nós tivemos de saúde, educação e tal, mas fundo eleitoral, não, ninguém congela, não pode. A gente tem que ver o rosto desses caras por aí. Entender o Estado não é fácil, viu, seus cabecinhos? E lembrando, isso aqui não é sobre Pablo Marçal, isso aqui é sobre pensar o Estado. Não esqueça, o Estado não é um personagem político. Entendeu, cabecinho? Exatamente, por isso que a gente tem que ficar atento. Ter a tal da consciência política é muito importante, né? E aí, para se defender, né, Pablo Marçal trouxe quem? Vamos ver quem Pablo Marçal trouxe para defender ele, vamos? Aqui, ó, Pablo Marçal. Doutor, seja bem-vindo. Tudo bom, como é que tá? Obrigado por ter vindo. Nada, quando eu recebi essa ligação, eu realmente... É o seguinte, tem uma turma, é tipo uns nove candidatos que estão disputando a prefeitura de São Paulo, que eles não conseguem falar com o povo, eles não conseguem chamar a atenção de ninguém. E eu que não tenho tempo de televisão, não tenho padrinho político, não tenho fundo eleitoral, não tem nada, só tem minhas redes sociais. E eles acabaram de juntar esses malucos aí, juntaram e derrubaram as minhas redes sociais hoje. O que você pode fazer? Mas baseado em quê? Justamente, ó, que nós podemos fazer, justamente... O que você pode fazer? Pleitear judicialmente a ativação das suas redes sociais. Porque, na verdade, eles estão com medo. Porque a prefeitura de São Paulo já é sua. Né? Eu não voto aqui, eu vim de Alagoas justamente para lhe atender e vamos sim conseguir resolver esse problema. Até porque já está aqui. O M, pai, já viralizou. É Marçal. E não vai ter segundo turno.
Beleza, já viram, né? É propaganda de um. Pelo jeito, esse Dr. João Neto é muito famoso, porque eu não conhecia, tá bom? Porque colocaram assim. Eu vi em outra página, né? Olha quem Pablo Marçal chamou para ser o advogado dele. Beleza. Só que dentro desses vídeos que eu vi sendo espalhados aqui no X, eu encontrei esse aqui, ó. Quem é realmente o advogado que está ajudando o Pablo Marçal? Ó, esse é o advogado de Pablo Marçal versus o melhor advogado do Brasil. Vamos ver por quê? Entenda, preste atenção. Use os neurônios, tá bom, galera? Ele falou assim que é o melhor advogado do Brasil. Presta atenção à ironia, é isso que eu quero dizer. Quando eu me refiro, o cara entrou na sua casa, foi tentar lhe roubar, você conseguiu sentar no dedo nele, matar ele. Ah, doutor, mas não tem registro. Beleza, descarga dele, bota a mão dele na sua arma e imputa a arma para ele. Quando ele entrou, eu consegui pegar ele para matei com a própria dele. Não tem fraude processual, porque primeiro, sequer tem processo, vai se instaurar um inquérito, para depois tomar processo. Segundo, eu não estou incentivando ninguém a fazer isso. Eu estou dizendo que eu faria, certo? Eu faria e digo a você que está certo. Ah, doutor, mas é assim, mas meu amigo, a casa é sua. Quem manda no seu DVR é você. Pega o HD, dá sim e diz, nós não gravamos. Entenderam? Este é o advogado de Pablo Marçal. Então, quando eu falo para vocês que eu não confio no Pablo Marçal, é por causa dessas coisas. E vocês pensam que é só isso? Olha o tipo de pessoa que está conectada a Pablo Marçal. Olha o tipo de pessoa que ele escolhe. Isso agora. Mas antes, olha só quem estava. Com quem Pablo Marçal estava também. Janones. O cara das rachadinhas. Vamos ouvir um pouquinho. E aí, brasileiros e brasileiras, estou com o André Janones, ele é pré-candidato à presidência do Brasil e eu estou pegando bons conselhos com ele aqui e eu quero saber se está a fim de ver uma live, né, desses pré-candidatos, ele que chegou antes de mim e está provando aqui que na política a gente não precisa ter ciúme, a gente não precisa ter adversário, mas a gente precisa se unir pelo Brasil. Então vamos discutir um projeto do Brasil, né, Janones? Eu tenho dito que essa eleição é a eleição da diversidade, do diálogo, da democracia, a gente precisa resgatar esse espírito democrático no nosso país, e acho que a gente está dando aqui um belo passo para isso, né, a conversar, apresentar as propostas, dialogar rumo a um objetivo comum, que é o objetivo de todos os brasileiros, que não é ter que escolher entre duas opções apenas, né, se colocarem ali como reféns, mas realmente mostrar para o Brasil que a gente tem opção. Então, vamos lá, parabéns também pela coragem, pela luta, e vamos em frente. Ó, segue o André Janones, é hora de conhecer ele, é o que eu acabei de falar para ele. Se a população ela não tem acesso aos pré-candidatos ou aos candidatos no momento oportuno, significa que ela está levando um produto sem saber seu vício. Não tem como. Se você não conhece todos os candidatos, não estuda isso a fundo, você fica como um refém da política. Exato, concordo com ele. É por isso que vocês têm que conhecer o passado e o que a pessoa está apresentando no presente. Quem é Pablo Marçal? É o cara que se aliou à esquerda para derrubar Bolsonaro e, segundo ele estava fazendo isso porque ele era candidato à presidência, não é isso? Ele foi candidato à presidência, um negócio assim, a desculpa dele, não sei. Ou ele realmente é uma pessoa digna? O que acontece? Por que eu faço essas perguntas? Porque, de novo, Pablo Marçal cancelou com Paulo Figueiredo. E aí, o Paulo Figueiredo faz um texto gigante aqui, mas só para resumir, eu vou ler essas duas partes aqui para vocês, né? Como estava acontecendo muita coisa, né? O Pablo Marçal estava subindo muito nas pesquisas, e aí quando ele cancelou com Paulo Figueiredo, ele caiu um pouquinho, né? Uma galera da direita começou a ficar um pouco assim desconfiada, e aí ele tinha falado assim, não, beleza, cancelou, depois ele voltou atrás e disse, não, vamos marcar sim, e agora cancelou de novo, ó. Ele disse que seguiu, ele pediu para que eu seguisse o meu caminho para a gente falar num futuro, cancelando, portanto, a entrevista de novo. Infelizmente, não é dessa forma que o meu público
e eu, né, vamos descobrir se Pablo Marçal é o fenômeno legítimo ou se ele é um picareta. Nesse sentido, uma coisa que eu vejo com imensa preocupação é que a persona que conversa comigo é totalmente diferente do que se manifesta nas redes. Isso nunca é um bom sinal. Eu gostaria que vocês vissem, mas antes ele também ativou o modo de deletar mensagens automaticamente. Portanto, entendo que Pablo Marçal não quer que eu divulgue os prints das nossas conversas. Mesmo assim, eu tenho e vou preservá-los, caso seja necessário divulgar, né? Então, eu gostaria de ver uma entrevista com o Paulo Figueiredo, Pablo Marçal e Paulo Figueiredo, porque ele vai fazer perguntas que vai deixar o candidato um pouco assim, entendeu? Desconfortável. Então, os debates precisam ser feitos com perguntas muito que atiçem o candidato, que peguem mesmo no pé e ver o que essas pessoas vão falar. E aí, ele cancelou de novo, o que deixa a gente ficar um pouco assim, ai meu Deus, ele tá com medo, talvez, do que possa acontecer depois desta entrevista, né? Dependendo do que o Paulo Figueiredo perguntar, e ele tá crescendo nas pesquisas, não tem por que ele se queimar com uma entrevista dada para ele, por exemplo. E aí, o que é interessante é que por causa disso, que ele evitou falar de Alexandre de Moraes, eu acho que ele fez uma live e fizeram a mesma pergunta, e agora, como ele estava em live, ele não tinha como, talvez, né, não tivesse como se desviar tanto assim, mas a questão é, como ele está em live, não tem ninguém forçando ele numa pergunta, né, fazendo uma pergunta mais ácida, ele responde o que ele quiser e passa. Ele falou muito rápido. Vamos ouvir o que ele falou sobre o Alexandre de Moraes. Estão perguntando do Moraes. O Moraes, né, pelo que ele fez, precisa ser investigado urgente. E que tenha homens no parlamento, principalmente o Pacheco, para tomar decisão e ouvir a soberania do Congresso Nacional. Eu duvido que ele é homem para isso. Esse Pacheco não passa muito longe disso. Tamo junto. Olha o Adriles aí. É isso, foi isso que ele falou. Simples. Com certeza o Figueiredo faria outras perguntas, tentaria tirar alguma coisa a mais dele, mas por enquanto é isso o que ele falou sobre Alexandre de Moraes, tá bom? Beijo, até a próxima e tchau!